Então, muito bem. Então, nessa aula nós vamos aprender sobre um aspecto muito importante que você talvez já tenha ouvido em muitas palestras ou webinários, especialmente quando a gente pensa no marketing digital, que veio essas informações ao nosso conhecimento, mas que hoje nós vamos falar também um pouco aplicado ao consórcio. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer já no início dessa aula é: em quanto tempo o seu cliente de consórcio fecha com você? A gente sabe que tem clientes que fecham rápido, tem clientes que demoram mais, tem clientes que o tempo é entre esses dois, né? Ou seja, um tempo médio. E só que a gente nunca parou para pensar por que isso acontece. E muitas vezes se repete com outros vendedores. Não importa a sua habilidade de fechamento. Ok? E aí você vai ver por que isso ocorre. O tempo de negócio e os níveis de consciência de seus prospects. Nós vamos nessa aula falar sobre as fases de interesse que seu cliente se encontra, ou níveis de consciência. E isso tudo é o que estabelece o tempo que o seu cliente vai ter para fechar o negócio com você. Então vamos lá. Quanto tempo você gasta até o fechamento? Um dia, uma semana, uma quinzena, um mês, um ano? Sim. Há casos em que clientes são atendidos durante um tempo e só fecham depois de um ano. Isso não é indicativo de que o vendedor é ruim, que é fraco. Não tem nada a ver. Ao contrário, se você conseguiu fechar com o cliente depois de um ano, tudo bem. Talvez faltou você nutrir um pouco mais, você trazer mais informações. Mas o cliente comprou com você depois de um tempo, é um indicativo de que você é confiável, de que você estabeleceu um vínculo de confiança com o seu cliente. Isso é bom, ok? Mas nós vamos tentar entender por que alguns clientes demoram mais tempo e outros clientes compram mais rápido. Tá bom? Essa é a resposta que nós queremos buscar. Os clientes demoram a decidir por quê? É outra questão. Por que eles demoram a decidir? Então, vamos lá. Fatores que determinam uma decisão ou seu adiamento. Esses fatores são nível ou fase de consciência do seu cliente. Nós vamos entender exatamente e vai fazer muito sentido. Você vai falar assim: realmente, eu nunca parei para pensar, mas tem todo sentido o que você está falando. Então, vamos lá. O que muda de um cliente para outro? Bem, cliente não é tudo igual. Embora os perfis sejam parecidos, uma profissão, uma idade, casado com filhos, cada cliente está em uma fase diferente. Fase diferente. Quando a gente fala fase diferente, não é fase na vida, tá bom? É fase no processo de compra, na sua jornada de compra. Ok? Então vamos lá. O que determina o sucesso das suas comunicações é determinar qual é o nível ou fase de consciência do seu cliente. Quer ver um exemplo? Então, por exemplo, digamos que você está tentando vender um consórcio de automóvel para um cliente. E você já chega oferecendo um plano de consórcio. Ok? Mas, ou seja, o cliente, naquele presente momento, ele ainda não está preparado para aquela oferta de consórcio. Ele está satisfeito com o carro. O carro não dá problema. O carro está tudo funcionando. Então, em outras palavras, ele está totalmente inconsciente do problema. Qual o problema? Carros com mais de 5 anos começam a apresentar problemas. Além da depreciação, além da perda de valor, o carro começa a apresentar problemas. Tá, mas nesse caso, esse cliente ainda não percebeu isso. Pode ser que amanhã ele comece a ver sentido na necessidade de trocar um carro. A gente costuma ver assim que, principalmente quando nós saímos de um tempo seco e entramos no período chuvoso, aí que os problemas começam a aparecer, né? É um pneu que está mais careca, né? É uma bateria que já não liga o carro pela manhã. É alguns problemas que o carro começa a aparentar ou apresentar. Então, olha só como que pode mudar de uma hora para outra. No presente momento, hoje, eu não penso em absolutamente comprar nenhum consórcio. Mas amanhã, por causa de um problema que eu comecei a perceber, aí o meu desejo de buscar a troca do veículo e, porventura, o consórcio já começa a existir. Tá vendo como que são fases? Hoje você não pode ter interesse nenhum, mas amanhã você pode ter todo o interesse. Ok?
E o que nós queremos com isso é te ajudar a enxergar essa fase como uma fase importantíssima desse processo de vendas. Se você fizer as coisas tudo direitinho, você vai conseguir dar suporte para o seu cliente, mesmo ele não estando totalmente maduro para comprar o seu produto. E amanhã, quando esse cliente amadurecer ou estiver na fase apta para compra de quem que ele provavelmente vai comprar, isso mesmo. Isso se aplica em relação ao seu carro, à sua casa. Hoje o cliente está super satisfeito com a sua casa. Não, minha casa está boa, o local aqui é maravilhoso. Eu não tenho necessidade de trocar de imóvel. Mas aí começa a acontecer alguma coisa. O bairro começa a ficar muito violento. Muda, como se diz, para próximo da sua região, alguns vizinhos que não são bons vizinhos, são vizinhos indesejáveis. Ou então a família aumenta. O pai descobre que a esposa está grávida e que a casa agora vai ficar apertada. Ou acontece uma questão familiar e aí eles precisam acolher os pais vêm morar com eles. São situações muito comuns. E já muda a fase do cliente. Hoje ele não estava com a menor necessidade ou não estava consciente absolutamente de nada que justificasse ele trocar de casa. Mas agora ele já consegue enxergar a necessidade de precisar buscar uma forma de trocar de imóvel. Ok? Isso se aplica em relação a carro, casa, investimento ou qualquer consórcio que você queira vender. Tá vendo? As fases que os clientes têm, cada um está numa fase diferente. Então vamos lá. Que tipo de níveis de consciência existem? Nível inconsciente do problema, ciente do problema, ciente da solução, ciente do produto e ciente total. Em outras palavras, é como se fosse assim, olha, o formato, não lembro, um funil. Inconsciente do problema é a maioria dos seus prospects ou dos potenciais clientes que existem aí. Eles estão totalmente inconscientes do problema. São pessoas que falam assim, não, eu não preciso do consórcio. Mas, como nós falamos, é uma fase. Ela pode mudar de um dia para o outro. De inconsciente do problema, ele passa a ser ciente do problema. Depois disso, ele passa a ser ciente da solução. Depois, ciente do produto. E, por fim, a parte mais aguardada por todos os vendedores, a fase do ciente total. Quando ele chega nesse ponto, o cliente está tão propenso a comprar que ele liga no plantão e ele fecha com o primeiro profissional que atende ele. Então tá vendo como que é a jornada de compra? Essas fases ocorrem e é assim mesmo. Só que a gente nunca parou para pensar por que às vezes uma negociação leva tanto tempo. E mesmo que a gente dê fechamento, que a gente faça ofertas, que a gente mostre coisas mirabolantes, a gente não está maduro. Agora eu pergunto para você, tem como a gente antecipar esse amadurecimento? Ou acelerar esse processo de amadurecimento? Em parte é possível, é o que nós vamos falar. Agora, a pergunta que eu gostaria que você respondesse, qual a relevância disso para o meu negócio? Isso aqui é marketing digital. Isso aí é muito conhecido no marketing digital, mas o meu negócio... Então, olha só, isso aqui não é marketing digital. Isso aqui são pesquisas de renomados pesquisadores, onde eles conseguiram traçar o perfil, a jornada de compra. Ok? O marketing digital abriu as portas para por assim dizer, para essas informações virem até nós. Hoje, como se diz, com o advento da internet, nós conseguimos essas informações, estudá-las e vemos muito sentido. São coisas de verdade mesmo. Acontece. Poucas vezes a gente para analisar, mas é exatamente assim. Existe de fato isso. Talvez você se lembre de alguma ocasião em que você sentiu exatamente todas essas questões que nós falamos para você. Ok? Você não estava nem um pouco preocupado em trocar de celular. Você estava satisfeito com o seu celular. Seu celular, na realidade, você até falava que é melhor do que muitos celulares novos. Só que aí, um determinado dia, o seu celular começa a apresentar problema. Você vai fazer uma ligação para um cliente, ele trava. Você vai tentar mandar um WhatsApp, ele reseta. Você vai tentar ler um e-mail, ele não armazena o anexo, você perde o anexo. Aí pronto. De inconsciente do problema ou totalmente satisfeito com o que tem, já passa a falar assim, eu tenho que trocar um celular. Eu tenho que procurar um celular.
Só que isso acontece muitas vezes sem que você perceba. Ok? Aí você vai na loja. Não, esse preço está muito caro. Eu não vou comprar um celular assim. Agora não. Aí você continua fazendo o quê? O celular sai da sua cabeça? Continua martelando. Só que aí, olha só, tudo isso acontece muitas vezes com ou sem o vendedor. Agora imagine quando o vendedor sabe desses níveis. E ele identifica. Então é como se fosse assim, você tem um controle importante na sua mão. Se o cliente está inconsciente do problema, você vai começar a fazer o quê? Vai trabalhar o quê? Trabalhar formas de torná-lo consciente. Se o cliente está ciente do problema, ok? Você vai ficar batendo na mesma tecla? Problema, 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 problema. Não. Você vai partir agora para solução, a parte agradável do negócio. Então você vai dando os passos necessários até chegar no fundo ou no final desse funil, na parte final desse processo. Por que você precisa se interessar por isso? Olha só, quando você gasta muito tempo com um cliente que está lá no topo do funil, ele está totalmente inconsciente do problema, você fica todo o tempo dando fechamento em todos os clientes que você tem. Todos os clientes. Chega na semana antes do encerramento da produção, você dá um surto e fala assim, eu vou visitar todos os clientes da minha agenda, todos os clientes estão me dando barrigada. Sem levar em conta essa jornada de compra, você começa a gastar tempo com visita, gasolina. Você deixa de atender novos clientes, de contactar novos clientes para ficar dando ali, remalho em clientes que ainda não estão na fase apta. Ou você não está despertando neles o desejo que precisam para que possam avançar. Tá vendo? Então, se você não se interessar por esse conteúdo, você vai continuar desperdiçando seu tempo e dinheiro. Com isso, você pode perder a sua motivação pessoal. Porque, olha só, é muito mais difícil você tentar vender para uma pessoa que está lá em cima. Ele está inconsciente do problema. Ele não tem nem... O que motiva ele a comprar um consórcio não é porque o consórcio tem 15 anos de boleto. Não é porque o consórcio é desta ou daquela administradora. Não é porque o consórcio ele participa de sorteios, ele tem a sensação de saber que pode ser sorteado. Não é por isso, é porque ele tem um problema. E esse problema motiva ele a procurar uma solução. Então, na realidade, o cliente compra porque ele procura uma transformação, uma solução. Ok? Então, ele não vai comprar. Se ele não tiver amadurecido para isso, se ele não tiver na fase certa, ele não vai comprar. Você pode ter o melhor argumento, o melhor fechamento, a melhor promessa. Ok? Então, é assim, é jornada de compra. Então, foque nisso. Quando você gasta muito tempo e dinheiro e não tem o retorno que você espera, você começa a ter dúvidas sobre o seu próprio atendimento. E isso é uma coisa que abate o vendedor. Isso, olha, não tem nada mais desmotivador do que o vendedor começar a olhar para si e começar a pensar assim, aonde eu estou errando? Ou então começar a falar assim, que eu estou errando em muitas coisas. Eu desaprendi a vender consórcio, eu não sei o que está acontecendo, eu estou desengaizado. Olha só. Quando chega a esse ponto, é bem mais complicado. Mas por que isso acontece? Porque o vendedor ele não está acompanhando o desenrolar desse processo. É como se ele não soubesse o que vai ser a partir de agora. E aí ele se frustra. Classe social é diferente de nível de consciência, tá? Só para esclarecer. Talvez alguns vendedores que estão assistindo esse vídeo podem falar assim, classe social é isso. Não, tem nada a ver. Nível de consciência é onde o cliente se encontra na jornada de compra, tá bom? Jornada de compra é um processo até o fim. O fim, efetivamente, é a compra. Então, classe social não tem nada a ver com nível de consciência, tá bom? Então, vamos lá, vamos identificar o nível do cliente. Se o seu cliente ele é totalmente inconsciente do problema, qual abordagem você utilizaria? Opção 1, falaria sobre preços e promoções? Destacaria os benefícios do consórcio, opção 2, ou faria ele perceber algum problema que o consórcio resolva? Olha só, o cliente é inconsciente do problema. Ele nem sabe que ele tem um problema. Você vai falar de preço, de benefício, ou você vai tentar destacar algum problema? Olha só, tá vendo? Como muda o modo como você se comunica com o seu cliente? Nessa fase, os clientes
pouco se importa com o que o seu produto faz. Você pode falar que o seu produto vai realizar, como se diz, a coisa mais espetacular na vida dele. Não importa. Ele não está consciente do problema. Clientes compram porque tem um problema para resolver. Concentre-se nisso. Não é apenas porque o vendedor é bom de argumentação. É porque ele precisa resolver o problema. E aí, é claro, quando o vendedor é bom de argumento, fica mais fácil eles avançarem nesse processo. Vamos agora para a segunda parte desse nível de consciência. Se o cliente é consciente do problema, então qual abordagem você vai utilizar? Já é a segunda etapa dessa fase, ou desse nível. Vamos estabelecer 3 opções? Primeiro, dar mais fechamento nas ligações e visitas. Dar atenção especial aos impactos do problema. Por exemplo, se o cliente está endividado, você vai falar o impacto que isso tem na família, a possível perda do controle das finanças e outras questões que você conseguir identificar. Será que essa é a opção? Ou a terceira opção, você apresentava uma promoção imperdível válida até o fim de semana. Então, olha só, é um outro processo. Lembre-se daquele funil. Consciente do problema, ele é a segunda parte do funil. Ele não chegou nem a 50% da sua jornada de compra. E você já vai partir para uma oferta? Você já vai partir para um fechamento? Você já vai partir já para o finalmente? Então, ou seja, dê atenção aos impactos do problema. Faça ele enxergar como aquele problema precisa de uma solução. Ok? E como se diz, quando você fala como aquele problema, é você ressaltar esse problema. Por exemplo, o endividamento, o que está causando na família, está discutindo mais com a esposa, ele não está tendo tempo, ele está vivendo estressado, está afetando a saúde dele. E aí você vai desenvolver isso aí. Nessa fase, os clientes começam já a se sentir incomodados com um possível problema. Ele já começa a falar assim, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de celular, eu tenho que comprar uma casa maior. Porque ele já está começando a ficar consciente do problema. O problema existe. E para resolver esse problema, eu preciso fazer algo. Então vamos para o próximo. Consciente da solução. É a segunda parte. Terceira parte. O cliente já identificou o problema, você já conseguiu ressaltar esse problema para ele. Ele já vê os impactos desse problema na sua vida. Ele até fala, é verdade, tudo que o vendedor falou é verdade, eu estou passando por isso. Aí ele já vai para a terceira fase. Consciente da solução. Nessa fase, o que você faria? Vamos novamente estabelecer 3 prováveis conduções. Agora sim, você vai direcionar ele para a compra sem demorar? Será que esse é o melhor caminho? Ou seja, já que agora ele está consciente da solução, então agora eu vou vender. Agora ele vai comprar. Será que você faria ele responder com suas próprias palavras porque o seu produto resolve ou soluciona o problema dele? E daí você vai mostrar os benefícios ou vantagens dessa escolha? Ou terceiro, você vai puxar o contrato e pedir todos os dados dele para preenchimento de proposta. Qual das 3 você utilizaria? Então, olha só. Agora que ele chegou nos 50% da jornada de compra, será que vale a pena você dar um fechamento nele? Vale a pena você já partir para a oferta final? Será que se você fizer isso, você estaria agindo de forma precipitada? Então, ao invés de fazer isso, olha só a dica interessante aqui. Fazer ele responder com suas próprias palavras. Então, ou seja, o cliente tem um problema. Mas qual é o problema comum quando o cliente chega nesse ponto? Ele fica confuso. Você fala uma multidão de informações e o cliente não entende. Tanto que quando você vai na visita de fechamento, o cliente faz perguntas que ele poderia ter tirado as dúvidas lá atrás. Não é? E infelizmente essas dúvidas no fechamento podem até atrapalhar a sua venda. Então, a sugestão que se dá, que na realidade não é minha sugestão, é o que os estudiosos dizem que funciona, e a gente percebe que funciona mesmo, porque na prática é assim que as coisas acontecem. Mostre ou faça o cliente responder como que o meu produto vai solucionar o seu problema. Aí o cliente vai falar assim, vai me ajudar a me livrar de uma dívida. Vai me ajudar a resolver isso aí, pronto. Se o cliente chegar a falar isso com suas próprias palavras, ele está confiante da sua solução. Ele confia no seu produto. Então, olha só, aí ele está mais propenso para a próxima fase desse nível importante.
Nessa fase, os clientes já perceberam o problema, sabem que precisam agir, mas ainda não sabem o caminho da solução. Então, ou seja, ele está consciente da solução, mas precisa agora ser despertado qual o caminho para trilhar essa solução. E o caminho é o quê? Mostrar o seu produto. Então, nessa fase de consciente do produto, o que você vai fazer? Você vai falar sobre as características do produto, as possibilidades, isso e aquilo? Você já vai partir para a venda muito mais rápido? Ou, olha essa terceira alternativa, demonstrar os benefícios emocionais que o produto ou negócio proporciona para ele. Ressaltar aspectos da dor e de como esta é uma solução simples. Então, olha só. Quando você ressalta aspectos da dor, olha só, o cliente já passou por essa fase. Mas quando você ressalta aspectos da dor, você faz com o cliente se sentir como que pressionado a não adiar mais. O cliente vai falar assim, não, eu sei que o meu problema é esse e eu preciso resolvê-lo. Esse meu carro já está dando problema há muito tempo. Esse imóvel aqui, eu já não aguento mais essa vizinhança. Eu já não aguento mais os problemas que está tendo aqui na região. Eu quero meu próximo imóvel, eu quero outro imóvel. Então, destacar, ressaltar os aspectos da dor. Isso vai ajudar o seu cliente a ter certeza de que o seu produto é a solução que ele precisa. Ok? Vimos aí que assim, o que a gente quer em todo esse processo, essa jornada de compra, não é dizer que é errado você dar fechamento no seu cliente. Não é isso. Você pode manter a estrutura que você já utiliza e que é funcional, que dá certo. O que a gente quer é que você entenda que é assim, se você souber dar tempo ao tempo, clientes que anteriormente não fechavam consórcio podem começar a fechar. E se você olhar lá para o topo do funil, clientes que estão nessa situação tem muito mais clientes nessa situação que podem ser desenvolvidos o seu interesse do que clientes que estão lá no finalzinho. Os que estão lá no finalzinho, inclusive, eles têm um mercado de concorrente de portas abertas para eles. A concorrência está aberta para esse tipo de cliente. Entende? Então é importante você entender isso aí. Nessa fase, os clientes querem resolver o seu problema. E aí sim, você já pode oferecer suas soluções. Se ele é consciente total, qual abordagem você utilizaria? Aí você tem que ir para os finalmente, ou seja, oferta. Essa é a fase máxima, o topo da pirâmide do processo de vendas. A parte finalzinha da sua pirâmide. A parte mais sensível ou a parte mais importante desse processo de compra. Tá bom? Nela, seu cliente está disposto a resolver seu problema, já sabe dos impactos e qual é o produto ideal. E eles já sabem até o que o seu produto oferece. Eles só precisam do quê? De uma oferta. Então, aí sim, fechamento. Teste o máximo do que você sabe a respeito de fechamento. Mas viu os níveis de consciência? Ah, Carlos, mas eu não concordo. Eu acho que todo cliente pode comprar consórcio no primeiro momento. Qualquer cliente. Nós não estamos também aqui dizendo que você não vai conseguir fechar para o cliente que é a primeira vez você foi visitar. Mas lembre-se, se aquele cliente que você visitou pela primeira vez ele comprou de você, é porque ele já estava no nível ideal para isso. Porque senão, do contrário, ele não compraria. Tá bom? Ele até poderia te receber, mas ele não compraria. Tá bom? Então entenda isso. Isso é psicologia. Isso é algo que é aplicado no ramo de vendas, tem um impacto maravilhoso. Tá bom? Então o que aprendemos então? A jornada de compras leva um certo tempo para ser percorrida. Se você concentrar seus esforços na base larga do funil, nesses clientes totalmente conscientes, seu potencial de atendimento triplicará. E você viu que, embora as fases sejam diferentes, mas em cada fase você tem uma abordagem que ela pode surtir mais resultados. Aquelas abordagens que nós mostramos naquelas fases são sugestões. Você pode usar as que você já usa na prática ou aperfeiçoá-las. Pegar talvez a ideia e colocá-la em prática. Tá bom? Então, como você vai conseguir fazer isso e criar desejo em todas as etapas desses níveis de consciência? Então, uma coisa assim que nós gostaríamos muito de chamar a sua atenção. Eu sou vendedor, tenho orgulho de ser vendedor. Mas nós vivemos numa época, num tempo, em que as pessoas elas não estão muito propensas a receber oferta atrás de oferta.
É como se fosse assim, as pessoas estão cansadas. Ok? Nós vamos continuar vendendo, é verdade. Mas você tem que saber o momento certo de fazer essa oferta. Tá bom? Então, em épocas de rede social, onde quem faz um pouquinho diferente já assume um status de especialista, então tente imitar esses padrões para você conseguir avançar nesse processo importante. Não se concentre apenas em venda, venda, venda. Vai chegar o momento para isso. Ofereça informações diferentes. Lembre dos estágios. Tá bom? Totalmente inconsciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e totalmente consciente. Lembre-se desses estágios. Então, informações diferentes de acordo com o estágio. Anote, cria um códigozinho para você colocar na tua agenda. Cliente fulano de tal, estágio 1, estágio 2. Será que ele avançou para o estágio 3, estágio 4? E vai testando, vai ver o que funciona. O que é de fato aquilo. E assim, se você puder aplicar essa pesquisa no seu negócio, vai ser muito bom para o seu aprendizado. Outro ponto, tenha conteúdo de relevância para os seus clientes. Pesquise mais a fundo, use as ferramentas de pesquisa, para que você possa sempre trazer informações que tenham relevância para o seu cliente. Informações que o cliente vai ler e vai falar assim, poxa, que legal. E ele vai te agradecer. Ele não vai mandar só um joinha. Ele vai falar assim, muito obrigado pela informação que você passou, tirou uma baita dúvida minha. Tá bom? E por fim, não se precipite. Não force uma venda. Tá bom? Não vá para o cliente desesperado para vender, porque você vai fazer cagada. Você vai vender para um cliente que não está pronto. E esse cliente provavelmente pode se arrepender. Pode criar problemas. Então, ou seja, é melhor você trabalhar com um bom planejamento, com uma boa rotina, com um funil com bastante cliente, do que você começar a se concentrar muito em alguns que você tem e estabelecer, como se diz, um tempo relativamente muito curto para essa mudança, para essa decisão e, infelizmente, atrapalhar todo o seu processo, toda a sua vida profissional. Tá bom? Então, novamente, essas sugestões aqui são sugestões que nós estamos trazendo de um mercado que já pesquisa muito sobre esse tema. A gente acredita muito que isso, de fato, acontece mesmo. Hoje a gente consegue ver o sentido de tudo isso que a gente está apresentando aqui para vocês. E eu espero muito que você aperfeiçoe nesse aspecto, que você aprenda e entenda a importância de considerar essa jornada de compra, tá? Ela é mais importante do que qualquer outro processo que você tente trabalhar nesse tempo, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do conteúdo também, curte, pontua pra gente aqui o que você achou bom. E gostaríamos muito da sua interação, tá bom? Lembrando sempre que o objetivo desse curso é te ajudar a se desenvolver um dos melhores vendedores da sua equipe. Vendedores completos em todos os sentidos, tá bom? Então, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima aula.